Geografia do nono ano, e ainda prosseguindo, né, falando sobre o continente europeu. Um ponto importante a ser colocado, ainda sobre a economia do continente europeu, foi a criação da União Europeia, né, que é o assunto que a gente vai abordar rapidinho, né, que está dentro dessa questão econômica da Europa. Quando passou pelo processo de reestruturação econômica, o país, né, aí veio a criação da União Europeia. Então, a União Europeia é o bloco econômico mais antigo. Existem vários blocos econômicos no mundo. O Brasil está entre, né, algum deles aí. Mas aqui o foco é a União Europeia. Então, a União Europeia é o bloco econômico mais antigo em formação e também o que se encontra em estágio mais avançado em relação aos outros. E aí a gente vai ver, né, o motivo da União Europeia, né, tanto, né, ter sido o primeiro, como também, né, que está em formação acelerada em vista aos outros blocos que existem, né? Então, é isso, a questão dessa formação. Então, a formação da União Europeia se dá por vários países da Europa. Eles se unem, né, para formar esse bloco. Não são todos os países da Europa que participam, né, que integram, né, mas aí foi começado aos poucos, né, não foi logo de imediato que foi criado o grupo e juntou, não, foi um processo na formação desse grupo. Em seu atual estágio, a União Europeia constitui uma união econômica e monetária com livre circulação de mercadorias, serviços, capitais, pessoas que a gente tem aqui. Então, quando há a formação do grupo União Europeia, os países que são integrados na Europa, né, que estão no grupo, como Portugal está, França está, Alemanha está, e outros mais, e aí eles têm uma liberdade de circulação de mercadoria, de serviço, de moeda dentro dos países, né? Então eles têm essa liberdade. Os que fazem adesão, né? Não que pronto, o Brasil, mesmo encostado na Argentina, não é só assim, então eu vou sair do Brasil e vou lá para a Argentina porque está aqui encostado, não é só assim não, né? Tem que ver toda a questão. Lá é como, por exemplo, aqui, né, no Brasil. Eu tô aqui em Pernambuco, vou para Paraíba, pronto, vou de boa. Lá também, mesmo sendo países diferentes, por conta da União Europeia, porque a União Europeia dá essa liberdade de circulação, de mercadoria, de serviço, capitais e pessoas, então eles não têm esse protocolo, né? Mas isso só os países da Europa que integram a União Europeia. No livro de vocês, da página 145, tem, né, lá vocês vão encontrar os países que integram, que estão dentro da União Europeia. E a moeda que eles adotaram foi o euro. Pronto, o euro, né, é a moeda da União Europeia. Outros países que não fazem parte também do bloco adotaram a moeda. Então, o euro é a moeda da União Europeia, né? E ele ultrapassar aí até o dólar aqui nos Estados Unidos. O euro, né, ele tem bastante valor. E por que tem esse bastante valor? Justamente porque além de ser um grupo antigo, é um grupo que vem se desenvolvendo, se destacando muito mais do que os outros. Esse grupo também, né, tem uma organização, tem uma política de organização, né, o poder que regula, né, os conselhos e ministros. Aí temos o que é que para que é que serve, né? Essas instituições têm o poder de regular as taxas de juros, controlar a inflação, determinar as políticas de imigração, combater os problemas socioeconômicos, criar leis que assegurem a preservação do meio ambiente, né? E organizar um sistema de defesa comum para garantir a proteção de todos os países membros. Então é aí onde tem a política da União Europeia, né? Não é só um grupo criado e pronto, não. Ela tem uma política, ela tem uma organização. Eles estão unidos, eles estão integrados e o que acontecer, né, estão ali para resolver. É muito interessante essa criação desse bloco econômico, que não é só um bloco econômico, mas também é um bloco que a gente vê que é social, né? Que as pessoas podem se movimentarem, né, ter uma relação normal dentro dos países que fazem parte do bloco. Aí, prosseguindo, né, outro ponto importante sobre a União Europeia
é onde entra essa questão da exportação e importação. Então, em relação ao mundo, né, tanto na questão de exportação e importação, no comércio mundial se destacou bastante. No comércio mundial, a União Europeia, né, tem se empenhado muito e tem trazido para o comércio mundial, né, essa questão aí tanto da exportação de produtos como também da importação. Tem sido responsável por 15,2% dessa questão da importação como da exportação em relação ao mundo. A União Europeia tem sua história de formação, né? Então ela começa lá em 1950, como eu disse anteriormente, não começou de uma vez, lá logo os países, não. Em 1950, teve a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1950. Então, a partir disso, foi desencadeando o processo de formação da União Europeia. Aí chega em 2016, há 4 anos atrás, quando acontece um plebiscito no Reino Unido, né, que quer se desvincular da União Europeia. O Reino Unido é a Inglaterra. Quer se desvincular da União Europeia. Então, esse ano é para estar acontecendo aí esse processo, né, que levaria 4 anos para acontecer, né, o desvincular. Então, de 1950, né, até os dias de hoje, ela vive, a União Europeia vive, né, em transformação. E é uma transformação até então positiva, porque tem mostrado os resultados frente ao mundo. Esse poderio econômico da União Europeia, nós vamos encontrar quem lá, né? Vamos encontrar Alemanha, França e Itália. São as grandes potências econômicas mundiais. São grandes potências econômicas mundiais, Alemanha, França e Itália. E por ser, né, grande potência, elas também têm um controle sobre essa questão da União Europeia. Não tem jeito, né? Quando teve o dinheiro, termina mandando, né? Manda quem paga as contas. E aí tem, né, essa questão, o mostrar do poderio. Como também diz, né, atualmente a União Europeia responde por cerca de 30% do comércio mundial, de todo o mundo, de todos os países que existem no mundo. Então, 30% está ali na União Europeia, economicamente falando. Então, é um número bem elevado, né, que diferencia das demais potências econômicas, como o caso da China, Japão e Estados Unidos. Aí está a União Europeia, que por essa união é como se eles formassem um único Estado, né, poderoso, e consegue concorrer, né, fortemente com Estados Unidos, China e Japão. É interessante, porque realmente são países pequenos. Quando a gente olha no mapa, vê que dá realmente para formarem exatamente uma nação. Mas a União Europeia, ela não traduz exatamente uma única nação, não, país, né? Não traduz um único país, né? São vários países. Traduz vários países, mas que se a gente fosse aprofundar mais na questão, da ideia de que fosse um país, né? E os outros os pequenos estados, como é o caso da gente aqui no Brasil. Mas não, né? Lá são países independentes politicamente, mas que ao mesmo tempo se unem na União Europeia para ter essa relação de mercadoria, de serviços, capitais e pessoas. Isso é muito interessante. Aí está a questão do poderio econômico da Europa. E aí vem os desafios da integração. Como assim esses desafios da integração? Veja só, gente. Como eu mencionei, Itália, França e Alemanha, né? Aqui no caso, eles são riquíssimos, né? Tecnologicamente falando, de ponta mesmo. Eles produzem coisas fora do normal. Enquanto isso, nesse desafio da integração, tem os países ainda que não conseguem acompanhar o ritmo acelerado desses que estão mais à frente, né? Enquanto a Alemanha e França, né, produz materiais de alta tecnologia, né? De outro lado, a gente tem Grécia e Portugal que ainda tem, né, uma industrialização fraca, mais fragilizada, né? Que ainda está tentando seguir os passos desses outros países. Então, aí nós vemos a dificuldade na União Europeia, porque não são todos os países que têm o mesmo padrão econômico. Então, não são todos os países da União Europeia que são iguais à França, à Alemanha e à Itália. Grécia, Portugal já vai ter uma diferenciação, já vai ter um
um processo econômico menos acelerado por conta da industrialização. Que é como diz, enquanto eles estão lá produzindo um avião, um foguete, um exemplo, na França, lá na Grécia eles vão estar produzindo um arroz, vão estar produzindo um tecido, vão estar produzindo, sabe, a indústria ainda, que essa indústria é uma indústria antiga e geralmente é para países que estão começando. Então tem essa diferenciação e isso leva à questão, né, da dificuldade, o desafio da integração entre esses países. É como se os países ricos tivessem que suprir, né, a situação dos países que ainda estão pelejando, né, para se desenvolverem, para que a União Europeia, de fato, dê certo, né? Esse bloco econômico dê certo. Então, o avanço na questão tecnológica que há nesse país, como Portugal e Grécia. E Grécia que ainda passa por uma crise, que misericórdia. E outro ponto também é a questão da xenofobia. Então, uma coisa que a gente precisa observar é o seguinte: a Europa sempre teve essa mania de querer caçar culpado pelos erros que acontecem dentro do próprio país, dentro do próprio continente, eu quero dizer. Então, o que é que nós temos? Mediante, né, as guerras, aos acontecimentos que houve lá na Europa, e também pelo desenvolvimento econômico que aconteceu lá, ninguém se atentou a isso, começou a entrar pessoas, né, imigrantes, vêm pessoas de fora e povoaram ali o continente europeu. Só que as pessoas que vinham de fora, de outros países, de países pobres, para trabalhar no continente europeu, eles não pegavam os melhores empregos, não, pegavam os empregos mais baixos, digamos assim, para trabalhar. Só que esse contingente, né, foi muito elevado dentro do continente europeu. Foi muitos imigrantes mesmo para lá. E aí, diante das crises ocorridas dentro do continente, como por exemplo, eles se desenvolveram tanto tecnologicamente que uma área de serviço que teria trabalho para 100 pessoas, uma só pessoa resolve, com máquinas. Então eles desenvolveram um maquinário, né, tão sofisticado que o maquinário vai substituir a mão de obra. Mas aí, eu não sei, a gente não entende o que é que não entra na cabeça desse povo. Então, no que a tecnologia avança, o trabalho reduz para o trabalhador. Por quê? Porque as máquinas elas vão produzir rapidamente, como o mundo é capitalista, o capital é muito forte, na verdade. Existe socialismo? Sim, existe. Comunismo? Existe. Mas o capitalismo é muito forte, né? As pessoas querem mais, produzir mais em pouco tempo, né? Em uma hora, eu tenho que produzir 100 lápis, coisa que eu levaria 24, eu levo em uma hora para produzir. Se eu levo 24 horas para construir 100 lápis, eu vou preferir uma máquina que em uma hora produza os 100 lápis. E isso vai acontecer dentro da Europa. Então vai começar a substituir as pessoas, ou seja, vai precisar do número mínimo de trabalhadores e que sejam trabalhadores preparados também para mexer com as máquinas, porque também não é só apertar no botão e botar ela para funcionar, não. As máquinas também precisam do acompanhamento humano, né? Para que elas funcionem. Mas aí precisa ter formação, ter conhecimento, ter estudo e tudo mais. Coisa que as pessoas não querem estudar. E aí, o que é que acontece, né? Reduzindo o número de emprego, eles vão caçar culpado. Aí vão culpar as pessoas que vieram. Ah, a culpa é de vocês que vieram de fora e tomaram os nossos empregos. Não. Foram as máquinas que culparam, mas eles querem arrumar outro culpado, outra desculpa, e criam esse preconceito, que aí é a xenofobia. Aí vão atacar os imigrantes, né? E aí, por esse atacar, né, vai gerar esse preconceito e aí vai duelar, né? Vai haver um duelo entre os imigrantes e entre as pessoas que são de lá, que são europeus mesmo, né? Que tem um sangue europeu, que eu também não sei se realmente existe mais essa pessoa que tem sangue puro de sua nacionalidade, diante, né, de tanta misturama que aconteceu nesse mundo. Mas é o que acontece, né? Essa xenofobia, né? Aí vem a perseguição e aí eles vão lutar por direitos, para que sejam respeitados, né? Que não é culpa deles o que está acontecendo no cenário empregatício, né, atual do continente, que também não só é na Europa, mas nos países desenvolvidos, né, bem desenvolvidos, também tá acontecendo isso. E enfim, né?
é uma situação que terminou entrando no grupo da União Europeia, né? Porque está se tratando da questão econômica. Então, vocês têm aí o assunto, qualquer dúvida é só tirar e depois eu também vou estar passando a página do livro para vocês, né, construírem a atividade.